Olá pessoal, eu sou a professora Juliane Gatsi e hoje conversaremos a respeito de interpretação de texto, um assunto muito temido por muitos alunos, mas que tem uma importância muito grande em nossa vida, não só para a escola, para a faculdade, para vestibulares, provas, mas também para o nosso dia a dia, porque estamos em constante contato com textos, com com diferentes formas de texto, né? Não apenas o texto escrito, mas imagens também são textos, esculturas, pinturas. Às vezes a gente usa com bastante frequência as redes sociais e a gente se depara o tempo inteiro com diversas formas de textos, com as imagens, com às vezes canções, músicas que são colocadas, compartilhadas nessas redes sociais. Fotos também são formas de captar informações, de demonstrar informações. Então, a nossa vida está repleta de textos e muitas vezes nem imaginamos, nem percebemos. Então, vamos começar se preparando para o Enem 2023. Então vamos lá. Só vou arrumar a minha câmera aqui, pessoal, para ficar tranquilo para vocês verem. Ok? Então vamos lá. O que seria a interpretação de texto e por que ela é tão temida pelos alunos? É o ato de explicar um texto após a sua compreensão. A compreensão e a interpretação dependem principalmente do contexto. Então, quando a gente se depara com um texto, por exemplo, um texto literário, quando a gente vai à biblioteca, ou mesmo quando a gente baixa um livro em nosso celular e a gente vai ler, a gente precisa entender o que aquele texto está dizendo, as informações que são trazidas nele. Então, a gente faz uma captação daquilo que está lendo. A gente interpreta por que está sendo dito o que está colocado ali, o que está posto. Então, é a nossa forma, é a nossa capacidade de entender, de compreender o que está sendo dito ali. A interpretação de texto no Enem exige do candidato, além de conhecimento de mundo, conhecimentos linguísticos e literários. A compreensão é um processo inconsciente, já a interpretação um processo consciente. Então a compreensão ela é um pouco maior do que a interpretação, porque a interpretação ela fica um nível mais raso, a gente interpreta o que o autor está falando. Então o autor traz, por exemplo, se a gente pegar uma notícia, fala da atualidade. Ok, a gente entende que está falando sobre um determinado lugar, sobre determinadas pessoas, um fato que aconteceu ali. Mas, se a gente for um nível um pouco além e for tentar compreender as informações, então a gente faz uma leitura mais profunda. A gente relaciona, mas por que o autor está trazendo esse fato? Então a gente busca referenciar com outras notícias que nós já lemos, com o nosso conhecimento de mundo. A gente pode pesquisar a fonte, pode pesquisar quem é o autor, qual é o site que está trazendo essa notícia, o porquê está trazendo, qual o discurso por trás disso. Então, essa já fazendo aí uma diferenciação entre compreensão e interpretação, a compreensão vai além. A interpretação é a decodificação, quando a gente lê e entende o que está falando. Quando a gente pode falar assim, esse texto fala sobre determinado assunto, ele traz esses exemplos, ele traz esses argumentos, pronto. E a compreensão, então, ela vai num nível mais profundo. E para que a gente faça a interpretação, a compreensão, a gente precisa mobilizar o nosso conhecimento de mundo, os nossos conhecimentos linguísticos, então como que os mecanismos
gramaticais acontecem ali e podem possibilitar a nossa interpretação. Os conhecimentos literários também, porque muitas vezes a gente vai achar exemplos em algum texto, mesmo que o texto não seja literário, às vezes pode conter uma referência a um texto literário e vice-versa. Então ela é um processo inconsciente, a compreensão, enquanto que a interpretação já é um processo consciente, ok? Interpretar um texto significa não só compreender, mas também perceber suas nuances, seus detalhes implícitos. Portanto, o leitor precisa entender o contexto de produção desse texto. Então, conforme eu já disse, a gente precisa às vezes verificar a fonte, o ano em que foi escrito, quem está trazendo esse texto, qual site, qual suporte, né, por que ele está trazendo esse texto. Então, a gente, embora apareça ali, né, que o interpretar um texto não é só compreender, mas os dois andam juntos. São duas funções que nós devemos sempre trabalhar, não apenas ler um texto por ler, mas a gente deve sempre praticar as duas formas, tanto interpretar quanto compreender. Elas são, podemos dizer que elas são inseparáveis, ok? Além disso, outros conhecimentos são úteis nesse processo, como tipologia textual, gêneros textuais, funções de linguagem. Se o texto for literário, noções de estilos, de época e figuras de linguagem também são de grande utilidade. Afinal, interpretar um texto é buscar não só seus sentidos, mas também seus objetivos. Então, pessoal, muitas vezes a gente vai precisar do nosso conhecimento a respeito do gênero em que aquele texto aparece. Então, por que muitas vezes ele aparece como uma notícia? Porque se fala daquele assunto dentro de uma notícia, qual é o destaque que você quer dar àquela informação? Ou por que ela aparece de forma literária? Então, existem as diferenças desses gêneros. A tipologia textual também vai nesse viés. As funções de linguagem, se o texto é literário ou não, se ele for, qual época que ele foi produzido, qual é a época que ele demanda ali conhecimento da nossa interpretação, se ele é do realismo, se ele é do romantismo. Cada época tem o seu estilo, tem a sua diferença. Então, tudo isso é importante para que possamos interpretar de uma forma eficaz. Ainda, a interpretação é um processo racional de análise do texto. Isso significa que qualquer afirmação que o leitor fizer sobre o que leu deve ser passível de comprovação a partir de elementos textuais. Se o leitor não consegue comprovar sua leitura por meio de argumentos sustentados pelo texto lido, sua interpretação é uma invenção. Então, olha, isso é algo bastante sério, que às vezes nós nos deparamos com alunos que leem o texto e trazem informações além do que está sendo dito. Então, se você for fazer uma prova, se você for fazer uma redação, você não pode trazer, se você for interpretar um texto, não pode ser além do que está posto ali. Né? Às vezes a gente traz algo que a gente aprendeu, que está no nosso conhecimento de mundo, mas nós devemos sempre referenciar. A interpretação, ela tem que ser comprovada. Então, se a gente quiser colocar alguma inferência, quiser relacionar com algo que sabemos, a gente deve fazer essa ponte, mas de forma que não comprometa o sentido do texto e que não cause problemas ao autor. Então, se a gente vai interpretar, é o que está posto ali, é o que aparece de informação que o autor trouxe, é o que a gente consegue inferir daquele texto.
Ou seja, a gente pode acabar pisando em uma área que não é nossa. Então, devemos sempre tomar cuidado em fazer essas inferências além do texto, ok? É claro que existem textos plurissignificativos, que, portanto, permitem mais de uma leitura, porém elas também necessitam de comprovação. Então, a depender do texto, um exemplo, o texto literário, às vezes permite que a gente faça consiga extrair diversos significados, diversos sentidos daquele texto. Mas temos sempre que comprovar com o que aparece ali. Então, fazer essa relação dessa plurissignificação, mas de acordo com o que é apresentado. Então, o leitor precisa analisar, criticar e fazer perguntas ao texto, para buscar elementos que comprovem a sua interpretação. O bom leitor e a boa leitora não são ingênuos, são críticos, portanto questionadores. Então, ler um texto e interpretar exige que o leitor tenha uma posição um pouco mais crítica, saia do seu lugar comum e faça essa leitura de forma mais aprofundada. Nunca devemos pegar um texto e ler só por ler. A gente deve ter essa consciência mais crítica, porque um texto sempre quer dizer algo mais. Então, não é só as informações que aparecem ali, mas às vezes tem muito por trás daquele texto. E a gente deve compreender, deve entender o porquê daquilo. E quando a gente faz isso, quando a gente vai além, a gente consegue extrair informações que são muito mais poderosas, muito mais informativas do que a gente pensa. Tanto com o texto literário quanto notícias. Então, um texto sempre tem mais coisas a dizer do que aquela leitura rasa que nós fazemos. Então, a gente deve sempre questionar o porquê que aparece essa informação. Por que o autor disse dessa forma? Por que o autor usou essa expressão? Então, tudo tem um porquê, sempre tem um significado. Não pense que está ali só por bonito, que está ali só para dar o tanto de linhas, mas sempre tem um sentido a mais. E cabe a nós, leitores, questionar, se perguntar por quê. Por que dessa informação? Por que do uso dessa expressão? E criticar, trazer o nosso conhecimento de mundo, debater com o texto, mesmo que seja um trabalho que pareça ser solitário, né, nós e o texto, mas não é, porque a gente está questionando diversas vozes que aparecem naquele texto, ok? Então não devemos ser ingênuos, devemos sempre questionar e ir além. Então essas são algumas perguntinhas básicas que devemos fazer quando a gente for ler um texto e também para ajudar quando a gente for escrever o nosso texto, preparar a nossa redação. Então isso aí vai ajudar para que a gente possa fazer etapas de escrita ou etapas de leitura. Então, quem é o enunciador? Quem que está enunciando esse texto? Qual é o objetivo do texto? Por quê? Para que aparece esse texto com essas informações? O que ele vem a dizer? Por que ele aparece de tal forma? Qual o seu objetivo? Quem ele quer atingir? Por que ele fez essa ou aquela afirmação? Então, em relação ao autor, ou a nós mesmos também quando formos escrever, por que nós fazemos essa ou aquela afirmação? Por que trazemos essa ao invés daquela outra? Qual a importância de uma em relação à outra? Ele tem algo mais para interpretarmos? Então, como eu já havia dito, um texto sempre tem algo mais. Então, a gente precisa ter essa consciência e não ficar no raso, e ir além. Em que contexto foi escrito o texto?
qual o tempo, né, que acontece a notícia, em qual contexto que o autor escreveu, sobre qual influência ele está vivendo para ele escrever aquilo. Se for um texto político, sempre tem alguma influência. Se for uma notícia, se for um texto literário também, então sempre tem. E cabe a gente fazer essas perguntas para depreender os sentidos, a sua plurissignificação. Ok, pessoal? Então essas foram algumas questões. Essa foi a nossa aula sobre interpretação de texto. Espero que tenham gostado, espero que tenha sido tranquilo para vocês acompanharem, ok? Se preparem para a prova do Enem. Quaisquer dúvidas, busquem mais conteúdos em sites, olhem também as nossas aulas anteriores, procurem as aulas lá no canal e continuem estudando, se preparando. Às vezes não é fácil estudar, é muito mais fácil a gente ficar nas redes sociais, sair com os amigos, mas se você quiser ter um futuro, quiser alcançar os seus objetivos, precisa focar. Então, bora lá estudar, pessoal. Obrigada e até a próxima.